Olá, eu sou a Márcia Ribeiro e vou conversar agora com a Melina Serra sobre a mulher consumidora de seguros. A Melina Serra está há mais de 10 anos no mercado de seguros, somando experiências em corretoras de seguros e resseguros, com passagem desde áreas técnicas a comercial e, mais recentemente, trilha sua carreira em grandes empresas do setor elétrico, com atuação no núcleo de seguros e gestão de riscos. Com o objetivo de se aperfeiçoar profissionalmente e aprender mais sobre ambientes internacionais e multiculturais, traz em sua bagagem mais de 20 países com passagens pelo mercado de seguro e resseguro britânico, o Lloyd's, em Londres, além da Índia e Estados Unidos. Curiosa, de berço, é apaixonada por comportamento humano. É formada em coaching integral sistêmico pela Febracis. Melina, é um prazer ter essa oportunidade de interagir com você. Olá, Márcia, tudo bem? Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com você hoje e uma honra muito grande ter sido convidada para participar desse painel, nesse evento tão relevante para o nosso mercado de seguros. Muito bem, Melina. E para começarmos, eu gostaria que você nos desse um panorama geral sobre a mulher consumidora no Brasil. Como você descreve o perfil dessa personagem? Sim. Hoje eu vejo assim, no Brasil, se a gente for olhar o contexto brasileiro, as mulheres são maioria. A gente está aí mais ou menos com 52% da população. Se a gente olha para o mercado de seguros, a gente também continua sendo a maioria, ali com os 55%. A grande questão é que ainda não somos maioria nas posições de liderança e posições estratégicas. Se a gente olhar no mercado brasileiro como um todo, a gente fica aí em 34%, o que aumentou aí desses últimos anos para cá, o que é muito bom, e ainda continuamos acima da média mundial, que está ali em 29%, mas se olharmos no mercado de seguros, também ainda não somos a maioria, né? Estamos ali em 33%, por uma pesquisa recente que a Escola de Negócios e Seguros fez. Mas eu vejo um movimento grande de ascensão, o que eu vejo como muito positivo para a gente, mulheres nesse mercado. Muito bacana, Melina, essas suas considerações. E aí eu diria o seguinte: baseada nessas características, qual é a sua visão sobre o potencial de consumo da mulher e sua representatividade na estratégia nos negócios das organizações? Como ela movimenta o mercado de consumo e a economia? Sim, eu vejo que o potencial feminino ele é inegável, né? O que eu destacaria são alguns comportamentos que foram acelerados com a pandemia. As consumidoras mulheres, elas costumam ser mais exigentes quando a gente compara com os homens, mas a pandemia ela fortaleceu muito essa necessidade, né, das mulheres de conveniência, de terem tempo de qualidade com a sua família, de fazerem um balanceamento entre a vida profissional e pessoal. E com todo esse contexto de aceleração, eu vejo que o mercado precisa acompanhar isso, né? Precisa estar atento a essas mudanças. Um outro ponto importante que eu também gostaria de destacar aqui, porque a gente vê que, com certeza, tem muitas empreendedoras mulheres, a gente está falando com corretores, né, na sua grande maioria. Então, eu queria dizer que o foco principal, né, se eu fosse me colocar como empreendedora, o foco principal é, de fato, buscar atender a todas essas demandas. Constantemente se perguntar qual é a nova demanda do mercado e como é que o meu produto atende a essa demanda. Eu acho que esse grande match, fazer esse grande match entre o que o mercado precisa e o que o meu produto consegue oferecer é o que dá a virada de chave para qualquer negócio. Você falou a palavra-chave. Tem que fazer o match. Se não fizer o match, não dá link, não é mesmo? Exatamente. Muito legal. E aí, podemos considerar que você é uma mulher especialista em consumo. Eu, pelo menos, vejo bem assim. E experimentou os dois lados da moeda, né? Tanto quanto vendedora, tanto quanto compradora. Atuou como corretora de resseguros e seguros. Hoje representa a consumidora e ou compradora de seguros, de grandes empresas, inclusive. Podemos dizer que tem vivência 360 graus. Olha isso,
quanto é importante. Conta para a gente, Melina, sobre essa significativa experiência e a importância desses papéis profissionais. Para mim, na minha jornada profissional, foi muito importante ter passado pelos dois lados, né? Eu comecei inicialmente como corretora de resseguros, depois eu passei para corretora de seguros, e numa transição pensada, eu passei a ser compradora de seguros, né? Ou cliente, como a grande maioria do nosso mercado chama. Quando eu pensei em fazer essa transição, eu vi ela de uma maneira muito estratégica, porque quando eu ia vender seguro, eu via que, às vezes, o cliente para quem eu estava vendendo, o meu prospect na época, né, ele ficava muito dependente do que o corretor ia falar, do que eu ia indicar, né? E ele, às vezes, não fazia uma análise muito criteriosa em cima daquilo que eu estava falando. E aí, né, conforme eu fui vendendo cada vez mais seguro, eu falei, gente, se eu fizer a transição para o lado comprador, com a experiência que eu tenho, sabendo o que é cada produto, sabendo o porquê de cada produto, sabendo a pegadinha de cada produto, pode ser o meu grande diferencial, pode ser o que eu vou oferecer de diferencial competitivo para as empresas. Porque eu vou chegar com um potencial técnico muito bom, vou poder agregar de maneira estratégica, na questão estratégica de colocação de seguro e, consequentemente, vou dar também um ganho financeiro. Eu falei, nossa, eu acho que isso pode ser um caminho. E foi aí que eu decidi fazer a transição para o lado comprador, né? E como consumidora feminina, eu digo assim que eu sou exigente, sim, assim, acho que como a maioria das mulheres, né, principalmente se a gente comparar com os homens, somos mais exigentes, somos mais detalhistas, mas também sou muito estratégica. Eu acho que cada compra vai ter uma necessidade específica, né, que eu vou fazer. E aí eu olho ali, qual é o resultado que eu quero alcançar com aquela compra que eu estou fazendo? Ah, é o objetivo tal. E aí eu vou ali bem ali cirúrgica, né, para poder comprar. E aí eu faço uma ressalva aqui, que nem sempre o mais caro é o melhor, ou vice-versa, né? E isso vale tanto para o seguro do meu carro pessoal, quando eu compro, tanto para quando eu estou fechando uma negociação de risco operacional para a empresa que eu trabalho. Acho que a gente tem que ver o que a gente precisa e ver se aquela venda está adequada ao que de fato a gente precisa. Eu concordo plenamente com você, com as suas considerações em relação às mulheres serem exigentes e detalhistas. Até porque, se formos olhar, nós compramos e gastamos muito. Obviamente, com consciência, né? Exato. Ou seja, a educação financeira está para isso. Inclusive, seguros vêm nessa mesma linha, né? Então, a partir dessa sua experiência, né, do detalhe, de ter, vamos dizer assim, escutado os dois lados, porque você foi, ou é ainda os dois lados, porque mesmo o lado da compradora você ainda vende internamente, né, para os seus clientes internos, aquilo que você vai comprar, você tem que também vender internamente, né, como uma boa risk manager. Então, você poderia comentar em que são pautadas suas escolhas para profissionais, produtos e serviços, lembrando que a consumidora, na vida pessoal e profissional, como você é muito importante olhar essas duas facetas. Sim, eu vejo, vou falar assim pelo lado de mercado, né? Eu vejo que o mercado tem uma grande necessidade, principalmente o mercado de seguros, em terem vendedores consultivos, né? Em terem vendedores que de fato agreguem valor ao seu cliente. Eu vejo, às vezes, muita gente fazendo mais do mesmo, né? E vendendo assim, talvez aquela coisa mediana, né? Que todo mundo faz, sem buscar muito adaptar, né? Como é que aquele negócio como é que esse meu produto que eu já tenho, que já está montado, pode agregar mais valor a esse meu cliente que eu estou vendendo. E aí eu vejo que a transformação digital, ela vem como um grande impulsionador disso tudo, né? A gente vê aí no mercado de seguros as insurtechs que estão vindo com tudo, e eu vejo que o mercado de seguros como um todo, ele precisa se atualizar, né? Para ele não ficar obsoleto e para ele não ficar automatizável, né? Existem vários estudos que falam, né, que várias profissões vão acabar mesmo nos próximos anos, ou então vão ser substituídas, né? Mas eu acredito muito que nada vai substituir a nossa capacidade humana,
a nossa capacidade humana de analisar criticamente alguma coisa, de ter empatia com outra pessoa, de fazer relacionamento, de ter conexão. Então, eu acredito que o mercado de seguros ele precisa acompanhar essa mudança, transformando, sim, as soluções com mais conveniência, mas sem perder o relacionamento. Você falou outra palavra-chave: relacionamento. Ainda mais hoje, né, depois de tudo que a gente vem experimentando, né, as mudanças que tivemos que fazer em função dos últimos acontecimentos, que é exatamente a comunicação, principalmente a virtual, que nem todos estavam tão habituados. Eu diria que é um novo estudo a se desenvolver, por mais experiente que a gente seja, não é mesmo, Helena? E aí, diz uma coisa: você entende que ainda há um caminho vasto a percorrer no sentido de amplitude no relacionamento, proteção financeira e apoio a essas mulheres brasileiras? Quais são os próximos passos que você enxerga nesse caminho? Sim, eu vejo que a gente tem muito a percorrer, né? Mas eu prefiro olhar o copo mais cheio e ver o que a gente já percorreu, né? Então eu vejo que desde lá dos primórdios, trazendo a história aí, a gente de fato evoluiu bastante como mulher, né? Como papel da mulher na sociedade e também como papel da mulher no ambiente corporativo, laboral, né? Aumentando o seu poder aquisitivo, fazendo com que elas sejam decisoras nos processos de compras, e quando não são decisoras, são influenciadoras. Então, de fato, ser mulher hoje é muito significativo, né? É a força motriz do mercado de consumo. Eu sou particularmente assim grande admiradora de projetos e iniciativas de mulheres que ajudam mulheres, né? E aqui eu vou citar as que eu admiro, né? Algumas delas. Eu admiro muito a Natália Arcuri, que é uma mulher que tem um projeto empreendedor de finanças, onde ela ensina independência financeira para mulheres. Hoje ela ensina para o grande público, mas o seu principal porquê foi, de fato, liberar mulheres, né? Libertar mulheres da vulnerabilidade e também de relacionamentos abusivos, onde muitas delas eram dependentes de seus parceiros. Então, ela começou tudo por conta disso. Hoje ela já é imensa, é muito grande, mas tem um projeto muito bonito de fato, disseminar a inteligência financeira, né? Tem o projeto da Amis também, que agora é Sou Segura, que é para o nosso mercado de seguros especificamente, né, para poder empoderar as mulheres, para poder aumentar a nossa participação do mercado de seguros. Vou até aqui deixar uma dica, né, para as corretoras que estão aqui nesse evento e todas as participantes mulheres que ainda não são associadas ao Sou Segura, que se associem, porque de fato é um clube, né, é um clube de mulheres que só fomenta e que só ajuda. Me ajudou particularmente, né? Estou aqui por isso também, né? E te conheço por isso também. Então, realmente são projetos assim que disseminam, que ajudam, que fomentam. E entre tantas outras referências que eu tenho de mulheres, eu vejo que histórias inspiradoras inspiram outras histórias inspiradoras. Então, a gente, como mulher, a gente precisa cada vez mais fomentar projetos assim. E, no final de tudo, trazer os homens também, né? Porque eu acho que a união, de fato, ela faz a força. A gente precisa ter o lado feminino, o lado humano, o lado mais empático, que é o que nós temos de grande diferencial, mas a gente precisa do lado mais direto, mais analítico, mais ali straight to the point dos homens, né? Eu acho que também é muito importante. Então, nesses dois, a gente vai percorrer juntos melhor, né? E mais rápido. Perfeitamente. Eu acho que é sinérgico isso tudo que você falou, né? Homens e mulheres, ou seja, a equidade de gêneros é que faz toda essa grande gama de diversidade. E aí é que estão os grandes negócios. Você falou na educação financeira, seguros também deve ser incluído como educação financeira. Afinal, é a proteção, seja da vida, seja do seu bem, do seu patrimônio, dos seus negócios, suas garantias. Então, não tem como não pensar em seguro hoje. Obviamente, ampliando essa educação financeira, e principalmente as mulheres, que, de novo, são aquelas que consomem, né? E pensando nisso tudo que você falou, Melina, muito bem colocado, até a história da Sou Segura, que eu também sou suspeita, porque sou conselheira consultiva ali, né?
e venho cada vez mais aprendendo com as mulheres e os homens que hoje nos apoiam e também participam, que os homens também venham, né? Eles vão aprender muito sobre esse mercado exclusivo das mulheres, né? E vão vender, inclusive, enquanto corretores e etc. e tal, e seguradores e resseguradores vão vender melhor. Me fala mais um tantinho assim sobre as mudanças de cenário, né, que vem ocorrendo e pensando nessa questão da perspectivação. Quais são as suas expectativas relacionadas ao mercado de seguros em prol da mulher consumidora, seja ela uma profissional da cadeia produtiva ou uma potencial compradora de produtos seguros? Como você vê isso? Eu vejo que o mercado atual ele leva a gente a grandes expectativas, né? Grandes perspectivas. As novas tendências do mercado e mostram que a mulher está cada vez mais ali ativa e tem cada vez mais papel fundamental nisso tudo, né? Essa ascensão e essa maior representatividade no mercado, ela traz também uma procura e interesse por mais especialização. Eu vejo que o mercado busca profissionais mais capacitados. Tem um dado também que, se a gente comparar mulheres com homens, mulheres buscam mais especializações do que homem. Ponto positivo para a gente. Se o mercado precisa de mais gente capacitada e mulheres se capacitam mais, consequentemente, pela lógica, o mercado acaba tendo que contratar mais mulheres por atenderem melhor as demandas, né, que o mercado precisa. E aí eu vejo que não só uma especialização no mercado brasileiro, porque como tem essa questão do mercado está muito complexo, está muito dinâmico, a gente vê muito a necessidade principalmente em seguros, quando a gente fala de grandes riscos, no mercado internacional, de buscar essa especialização no mercado internacional. Então, assim, corretores que ainda não falam inglês, por exemplo, é uma ferramenta fundamental, né? Corretores que ainda não conhecem sobre o mercado internacional, sobre resseguro, sobre retrocessão, sobre a colocação do mercado fora, também é uma demanda que eu vejo muito forte. E outra coisa que eu vejo muito é que empresas que têm uma área de seguros estabelecida e que dentro dessa área de seguros ela possui profissionais que conhecem do negócio que ela está fazendo e do seguro, ela tem uma vantagem competitiva imensa, porque aquela área ela vai poder, de fato, ser um diferencial para aquela empresa e trazer, sim, benefícios econômicos, financeiros e, por muitas vezes, até transformar a área de seguros como uma área geradora de receita. E não só uma área cemitério de sinistros, né, que às vezes a gente brinca falando, né, mas que, de fato, seja uma área que gere resultado e que faça diferença naquela empresa. Muito interessante o que você colocou, Melina. Afinal, muita gente pensa, né, em seguros como consequência e não como causa, né? Eu diria que seguros, quando eu fui aprender sobre essa matéria, né, e fui aí cuidar de grandes riscos de uma grande empresa de energia, ela começa muito antes, né? Começa na prevenção. É quando você vai começar uma obra. Você primeiro, antes de fazer a obra, você tem que pensar no seguro, né? Não começar a obra e depois fazer o seguro. Então, é bem por aí. A prevenção, ela faz com que você entenda melhor do negócio, da compra e da mitigação e transferência que você vai fazer do risco. E pensando de novo nisso tudo, porque a nossa mente fica girando, né, com tanta informação boa, existem diversas iniciativas da sociedade civil para criar uma rede de apoio para as mulheres. E eu sei que você gosta muito disso, você é muito dinâmica, né? É muito inquieta, né? E essa inquietude é boa porque faz com que você avance e não fique parada esperando as coisas acontecerem. Você tem um projeto social de autoconhecimento para a performance. Me fala um pouco aí, me conta essa história desse projeto bacana. Sim, é muito legal. Eu adoro contar desse projeto, né? Primeiro porque é um projeto pessoal, então eu tenho um carinho todo especial. E atrelado a esse projeto de autoconhecimento para alta performance, eu faço uma ponte aqui, que a nossa carreira, ela sempre tem que ser uma preocupação ou um foco nosso, né? A gente não pode deixar na mão da empresa, no caso se a pessoa for CLT, ou na mão do mercado, se for empreendedor, esse dinamismo e esse nosso crescimento, né? Então, esse meu projeto pessoal veio justamente dessa necessidade de transbordar
tudo que eu tinha aprendido ao longo dos últimos anos, né? Eu entrei numa imersão imensa de autoconhecimento, de inteligência emocional, de neurociência, psicologia econômica, relacionamento com Deus. Foi um combo assim que eu fiz e que, de fato, eu entrei de cabeça, mergulhei mesmo, e vi muitos ganhos, muitas mudanças na minha vida. E agora, depois de 4 anos imersa nisso tudo, eu comecei a ver resultados palpáveis, né? Porque resultado eu sempre tive desde o início, mas eram resultados assim que as pessoas mais próximas de mim enxergavam, que eu mesma enxergava, mas não era tão palpável. E hoje eu tenho resultados palpáveis. E quando eu comecei a ter esses resultados, eu falei, gente, eu preciso compartilhar, né? Porque eu realmente acredito que o conhecimento ele é ponte, ele não pode ser muro, né? E muitas vezes, numa sociedade, a nossa sociedade, principalmente brasileira, onde a gente tem uma desigualdade muito grande, né? Por N razões, que a gente não vai entrar aqui, mas às vezes o conhecimento afasta e ele não aproxima, né? E eu, nessa minha imersão, eu aprendi, né, que histórias inspiram histórias. Então, eu vi assim que talvez a minha história pudesse inspirar e ajudar outras mulheres. Então, eu queria trazer, de fato, como é que foi esse meu processo de crescimento pessoal, de desenvolvimento profissional, e foi daí que eu comecei esse meu projeto, né? Comecei a transbordar tudo que eu tinha aprendido para poder dividir. E foi muito interessante que, quando eu fui fazer essa entrevista, né, quando eu recebi o convite, comecei a me preparar para poder participar, estar aqui, eu li várias entrevistas de outras mulheres, para também me inspirar, impulsionar e para eu ficar mais na vibe aqui de como é que eu ia responder as perguntas. E sempre que eram perguntados para essas mulheres, qual é a dica que você dá para as mulheres que estão começando? Como é que você dá para chegar onde você chegou? Eu vi entrevistas, né, de CEO, de empreendedoras, de dona de corretora, e sempre elas falavam sobre assumir riscos com responsabilidade, networking, resiliência, adaptabilidade. Aí você vê todas as características, sem exceção, são características que a gente chama, né, das habilidades socioemocionais, ou as habilidades humanas, né, aquelas soft skills, né, quem fala inglês fala muito em soft skills e hard skills. Soft skills, habilidades mais sociais, hard skills, habilidades mais técnicas. E você vê que quando essas mulheres de sucesso foram dar dicas, o que elas falaram? Sobre habilidades emocionais. E aí eu falei, gente, faz todo sentido, porque é justamente o que o meu projeto tem como propósito, né? Desenvolver e ajudar mulheres a desenvolverem as suas habilidades emocionais, a sua inteligência emocional. É isso aí, Melina, perfeitamente. Se enquadra em tudo que já dizemos até agora, né? Inclusive essa questão da proximidade. Nós estamos cada vez mais próximos. Constatando esse advento da internet, né, da relacionamento, da tecnologia, nós estamos muito mais próximos do que nós pensamos. E essa questão de você aprender a compartilhar, ser generosa, acaba transformando isso numa questão de bumerangue. Você é generosa para lá, volta a generosidade para cá. E não é a questão de ser uma pessoa boazinha, e sim necessária, né? A questão da gente compartilhar o conhecimento, quem mais aprende é quem ensina, e quem ensina aprende também. Então, eu fico aí muito feliz de ouvir os seus comentários, porque corrobora com tudo que a gente vem ouvindo nesses últimos tempos. E aí, a nossa conversa está muito legal, e se deixar, nós vamos ficar aqui falando bastante tempo, mas antes de encerrarmos, que estamos chegando lá, você poderia compartilhar seu contato profissional e deixar uma dica, uma mensagem final para os nossos participantes do Connection 2021, que ficou com a gente até agora? Claro, com certeza. Eu vou deixar com vocês o meu Instagram, né, que é @melinasenra, exatamente como é meu nome, juntinho, e o meu LinkedIn, Melina Senra, né, com espaço. Uma dica, se eu fosse deixar uma dica para as pessoas aqui, primeiro de tudo, tenham clareza do que vocês querem. Tenham uma visão de futuro, tenham a visão de futuro que você quer viver.
né? Quando a gente facilita, quando a gente dá clareza para o nosso cérebro, a gente encurta os caminhos. Ele parece que fica mais bem domado pela gente, né? Quando a gente diz para ele, eu quero ir lá, né? E aí, só dizer que quer não dá, você precisa ter metas bem estabelecidas, então eu diria, tenha metas estabelecidas e tenha um plano de ação, para que você, de fato, haja em prol daquilo que você quer, porque sem ação não há resultado, então, sim, a gente precisa agir em prol do que a gente, de fato, quer, e celebre, né? Celebre as suas pequenas vitórias. Não se sabote, né? Qualquer pequeno degrauzinho é um degrau muito importante e é o que te vai levar, de fato, aonde você quer chegar, aonde é o seu topo. Né? Como frase, né, para a gente terminar com uma frase legal que eu gosto muito de um empreendedor britânico que ele chama Simon Sinek. Ele fala muito sobre liderança, né? Ele ficou famoso com uma entrevista que ele deu para o TED Talks, falando sobre o que é o porquê, o que é o propósito, né? O círculo do porquê. E ele diz o seguinte: 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não conhece de pessoas, você não entende de negócios. Então, o que eu deixo aqui de mensagem é que, sim, entendam de pessoas, tenham empatia pelas pessoas, se coloquem no lugar das pessoas, se relacionem, estudem, porque o sucesso é certo, né? O seu contágio social, com quem você faz o seu networking, faz toda a diferença. Seria isso. Muito bacana isso que você trouxe, Melina. Eu diria que é o âmago da questão, né? O relacionamento, os porquês, e eu também lembrei de um grande filósofo, de Sócrates, que desenvolveu o conhecimento através do questionamento, dos porquês, né? Afinal, é assim que a gente desenvolve uma linha de raciocínio. Eu estou aqui bastante feliz com tudo que a gente conversou. Eu acho que foi uma boa tônica para quem quer ouvir sobre a mulher consumidora. E vamos ter que parar por aqui. A nossa conversa finaliza. Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada por compartilhar as suas experiências e vivências. Sucesso nas suas conquistas, Melina. E agradeço também a todos os participantes que ficaram com a gente até agora e ao Connection 2021, que nos proporcionou mais esse momento, essa grande experiência. Um grande abraço, saúde e muitas realizações. Até o próximo evento. Muito obrigada. Tchau, tchau.